Eu não sei em que município de São Paulo você tá, mas tá chegando agora, né, a próxima eleição, eleição para prefeito e vereador, ou seja, está chegando no final da gestão do seu atual prefeito. Você já parou para ver o que o teu atual prefeito te prometeu e o que ele cumpriu? Você já parou para ver isso? Né? Eu vou falar aqui dos casos de São Paulo e esse canal aqui não vai se tornar, tá? Para você que está com esse receio, não vai se tornar um canal aqui que fale só de São Paulo, tá? Mas é importante trazer essa informação aqui. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo que doou na vaquinha da pré-campanha. Olha só que coisa, em um dia, em apenas um dia, tá? Agora já faz mais de um dia, claro, mas em apenas um dia eu já tinha me tornado o primeiro em número de doações e em valor acumulado, né? Então isso é muito gratificante. Isso é muito, muito, muito importante para mim. Eu quero agradecer demais. Isso não significa que tá tudo certo e que tá tudo ok, não. Né? Nós arrecadamos aqui pouco mais de 40 mil reais em poucos dias, o que é uma vitória, mas eu vou competir com uma galera que vai gastar 2, 3, 4, 5, 10 milhões de reais de dinheiro público, tá? A meta de campanha minha aqui é de arrecadar pelo menos 1 milhão de reais. Então ainda tem muita estrada para que a gente bata a nossa meta, para que a gente de fato chegue a conseguir fazer uma campanha nesse valor. Tá bom? Então eu preciso que você me ajude nessa pré-campanha para que na campanha a gente tenha esse dinheiro liberado. Beleza? Vamos falar um pouquinho aqui de São Paulo. E você vai falar, mas Arthur, eu tô fora de São Paulo. Entenda uma coisa, cara. A eleição na Prefeitura de São Paulo e a gestão da Prefeitura de São Paulo, ela baliza o resto do Brasil. De novo, eu já falei isso no outro vídeo. Eu não falo isso com arrogância, mas falo isso com responsabilidade. De verdade, tá? O que é feito aqui no Brasil espelha o que vai ser feito no resto do mundo, tá? E inclusive o resultado eleitoral de eleição para prefeito em São Paulo e eleição para vereadores em São Paulo dá base, sedimenta ali o que vai ser o debate para as eleições de deputado, de senador, de presidente, depois ali de 2 anos, tá bom? E vamos lá. Eu vou falar algumas propostas, tá? Que o senhor Bruno Covas, o senhor Dória, simplesmente não cumpriram, tá? Simplesmente esses caras não cumpriram. E no final, nós vamos falar de pesquisa aqui também. A primeira coisa que esses caras, que o Dória principalmente falou e não cumpriu, é que ele ia cumprir o mandato até o final. Ele falou, eu vou prefeitar, vou ficar os 4 anos. E simplesmente saiu. Se tinha a intenção, ou se ao menos havia a possibilidade de sair para disputar outra eleição, por que mentiu? É a mentira que dói mais do que o fato dele ter saído para disputar a eleição. É a mentira que dói mais. E não só essas, né? Eu não vou falar todas, não vou descrever todas, mas só para você ter uma ideia, eles fizeram 80 promessas na campanha, 80, das quais eles não cumpriram, sabe quantas? 50. 50 promessas os caras não cumpriram, né? Então vamos começar aqui. A primeira delas, né, é descentralizar a subprefeitura. O que acontece normalmente em prefeituras grandes, como da cidade de São Paulo? Você tem a tal da gestão horizontalizada. Você delega ali, porque no caso de São Paulo principalmente, você tem 12 milhões de habitantes, uma cidade enorme, você precisa delegar ali para subprefeituras ou prefeituras regionais que têm mais capilaridade. O que acontece? Normalmente você chama os secretários técnicos próximos a você, pessoas até competentes, e as subprefeituras você delega politicamente. Foi o que aconteceu, inclusive, agora na gestão Covas, tá? Quando eu fui expulso do DEM e fui buscar partidos para me candidatar, eu ia conversar com o Podemos, na mesma semana, Podemos ganhava uma vaga em subprefeitura. Ia conversar com o Avante ganhava. Ia conversar com o PROS ganhava. E assim por diante. Tanto que, não à toa, o Bruno, que tem a máquina na mão, fechou com o DEM, com o PP, com o Podemos, com o Avante, com o PROS e vários outros. Então, assim, é muito triste você ver que as subprefeituras continuam ali, não fazem o seu trabalho de maneira descentralizada e técnica. Privatizar Interlagos, tá? Para você ter uma ideia, aqui em São Paulo nós temos o Autódromo de Interlagos, que basicamente para você ir lá, você paga um track day e você vai ver Porsche, você vai ver Ferrari, você vai ver um monte de gente utilizando aquele espaço. Até aí tudo bem. O problema é que para manter aquele equipamento público que dá prejuízo,
tá? Você tem que cobrar IPTU. Então, quando você olha ao redor, aquele pessoal que mora em lugares muito humildes ao redor ali do autódromo, essa galera paga IPTU para que o cara do Porsche tenha o seu valor subsidiado na hora de pagar um track day Interlagos. E o que o Dória fez? Eles fizeram um programa tão ruim, tão mal feito, né? Fizeram um edital tão absurdamente mal feito que simplesmente o edital não passou, né? Foi aprovado pela Câmara em primeiro e segundo turno e simplesmente não conseguiu passar porque o Tribunal de Contas do município travou porque o negócio estava mal feito. Fazer concessão de mercados municipais. Disseram que iam conceder todos os mercadões. Só 3 eles concederam. Santo Amaro, Paulistano e Kinji Yamamoto. Todos os outros ainda estão como estatais. Criar centro integrado de urgência, de emergências, não cumpriu. Inclusive não precisa, tá? Não precisa. Nós já temos UPAs e nós temos inclusive a rede hora certa, né? Então você não precisa criar mais estrutura. Isso é outra coisa. O prefeito da tua cidade, seja qualquer município do Brasil, se ele te prometer grandes obras, ele tá mentindo, tá? A arrecadação caiu e a previsão é que continue caindo. É só fazer o feijão com arroz bem feito. Privatização do ANB. Simplesmente mandou o projeto, mal feito, o Tribunal de Contas travou de novo. E fora outras, que eu vou citar aqui bem rapidamente para o vídeo não ficar cansativo. Olha só, doar salário, o Dória cumpriu, o Covas não, né? Ah, mas o cara tem que doar salário? Não, não tem, mas se prometeu tem que cumprir. É basicamente isso. Mudar o local do CEAGESP, não mudou. Construir mais um crematório municipal. Inclusive, aqui em São Paulo, Fernando Holliday é autor de um projeto que passou, foi aprovado, para acabar com o monopólio de poda de árvore e de serviços de velório aqui em São Paulo. O Dória, que se diz liberal, vetou o projeto, né? Olha que absurdo. Falou que ia construir mais um crematório, não construiu. Implantar ruas 24 horas. Só uma coisa, eu cobrar as propostas que não foram, as promessas que não foram cumpridas, não significa que eu concordo com elas, tá? Mas vamos lá. Implementar programa de valorização do centro. Cumpriu coisa nenhuma. O centro está horroroso aqui de São Paulo. Nós vamos falar mais sobre isso. E, inclusive, isso é importante para dar um alerta para todas as metrópoles do Brasil não seguirem o caminho que São Paulo seguiu no sentido de preservar, inclusive usar o centro histórico da tua cidade como potencial turístico. Implantar novas unidades do Bom Prato, não implantou. Essa era boa. Digitalizar todos os processos da prefeitura em 2 anos, simplesmente não cumpriu, porque o Dória, em vez de prefeitar, ficou preocupado em fazer campanha para ser presidente. Unificar cadastro social, não fez. Criar centro de atendimento de crianças, não fez. Ampliar centro de referência LGBT, não fez. Criar o Fórum Ecumênico, não fez. Implementar o Museu de História da Cidade, não fez. Ampliar os CELs, e isso é uma coisa interessante. Aqui em São Paulo tem um negócio que chama CEL, Centro de Educação Unificado. Foi a Marta que criou isso. E olha só, cara, o próprio Covas xingou a Marta a vida inteira. A Marta não presta, a Marta isso, a Marta aquilo. Agora, ele falou que ia ampliar um programa dela, não ampliou e chamou a Marta de vice. Então, cara, é pura politicagem, cara. É pura politicagem. Inclusive, o André Matarazzo, que é candidato do Kassab, tá? Ele se diz de direita, mas é um cara que já foi vice da Marta. Você sabia disso? Pois é importante você lembrar na hora de o cara vir te pedir voto, para você ver quem as pessoas são de verdade. Mas enfim, fazer convênios era déficit de vaga em creche. Não fez. Em 1 ano ele falou que ia fazer isso. Não fez. Impedir invasão em propriedade pública e privada. Essa é boa, né? Essa é boa. Se você mora em São Paulo, até de fora de São Paulo, eu preciso dizer para você que está inundado de invasão em São Paulo, em equipamentos públicos e em propriedades privadas. Eu não preciso nem dizer isso para você, né? Enfim. Transformar o Jockey em centro cultural, privatizar o Parque do Ibirapuera e outras áreas verdes, não aumentar a tarifa de ônibus, tudo isso ele não cumpriu. Integrar CT e SP Trans, mentira, não fez. Fazer mais ciclofaixa, inclusive disse que ia levar para a periferia, não fez. Não existe, inclusive, ciclofaixa na periferia de São Paulo. Impedir multa pela GCM, não só não fez, como continua utilizando as multas de São Paulo como instrumento arrecadatório. Nós temos aqui uma verdadeira indústria de multas, também vamos falar mais sobre isso. Integrar a GCM e PM. Começou a fazer, não terminou. Fazer PPP de iluminação, não fez. Então, assim, não adianta você falar que quer mudar o país, você falar que quer mudar a realidade política do Brasil e você só se preocupar com a eleição presidencial. Não adianta. Você vai ter que votar para vereador, você tem que votar para deputado, para senador, etc. Esse ano você vai votar para prefeito, cara, e para vereador.
Você não pode mais admitir que o cara minta na tua cara, que o cara fala, vou fazer e não faz. Você não pode mais admitir esse tipo de coisa, cara. Até quando a gente vai ser trouxa? Só pra você ter uma ideia, o Haddad, que foi um dos piores prefeitos da história de São Paulo, se não o pior, ele fez uma lista de 80 coisas que ele deveria cumprir. 80, ele mesmo impôs um plano de metas com 80 metas. Ele só cumpriu 30. 34, acho que ele só cumpriu. Ou seja, o cara não cumpriu nem metade das metas que ele mesmo colocou que ia cumprir. Então, até quando a gente vai ficar. Até quando a gente vai aceitar esse tipo de coisa? E sabe em que lugar da pesquisa o Bruno Covas está? Em primeiro lugar. Aí olha só que interessante. Eu, nas redes sociais, sou o maior de todos os candidatos, mas eu sou muito maior do que os outros. Se você pegar o meu engajamento em rede social, ele é extremamente maior. Eu ganho com folga de todos os outros. E o Bruno Covas é o líder da pesquisa. Eu não vou nem questionar tanto a veracidade das pesquisas, já que foram contratadas por institutos com interesses de alguns pré-candidatos. Eu não vou nem tocar nesse ponto. Mas você não acha esquisito que simplesmente o Bruno apareça como líder nessas pesquisas? Será que é aquele negócio do cara, vou falar em quem, o primeiro nome que eu lembro? Será que é isso? Será que, de fato, o instituto já ligou ali justamente para as pessoas que necessariamente iam dar uma resposta mais agradável ao resultado esperado? Eu não sei. O que eu sei é que eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você fale para todo mundo que você conhece que eu sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, mesmo que você estiver fora de São Paulo. É muito importante, porque se a gente entra no Executivo, a gente muda a história desse país. Infelizmente, o meu desafio, aliás, felizmente, o meu desafio não é passar uma boa imagem, isso eu já tenho. O meu desafio é mostrar para as pessoas que eu quero disputar essa eleição. Então eu conto com você e, por favor, cara, conte para todo mundo que eu sou pré-candidato, tá bom? Chega desses mesmos caras. Um abraço, vamos questionar tudo.